Comecei a desenvolver alguns trabalhos artísticos com a planta. Primeira vez, quando eu levei uma muda de agave pro Lar Sagrado Arco-Íris, em Ubatuba, eu peguei o trem com a muda na mão. Era uma muda já grande, bem maior do que essa, por exemplo. E eu tava com ela no colo, e não tinha outro jeito de eu levar, porque ela já tava num vaso plantada, né? Inclusive ela tem espinhos também nas extremidades das folhas, você pode observar. E como era uma muda grande, eu tava com ela no colo, às vezes ela me furava. A primeira coisa que eu notei era que as pessoas se conectavam com a planta, né? Independente de mim, quando eu estava no trem, as pessoas olhavam para a planta e eu captava isso. E duas pessoas nessa viagem que eu fiz até ao metrô Tietê, duas pessoas falaram comigo, né? Primeiro foi uma senhora que estava vendendo um algodão doce. Ela começou a falar mesmo, como se ela me conhecesse, e eu ouvindo, meio assim, impactado, né, ali com a experiência em si e com a história que ela estava me contando. Sobre a infância dela, que não era nem com a agave, era com a babosa, explicando para que servia a babosa. A babosa é uma planta assim, esteticamente bem parecida com a agave. E essa coisa dela me ver com a planta, dela ver a planta, despertou essas memórias dela. Eu achei muito curioso, vi toda a história, depois ela foi embora. E aí troquei, que eu faço muitas baldeações até chegar no Tietê. E aí depois um rapaz veio, começou a falar comigo também. Ele já me contou uma história de um acidente que ele sofreu. Começou perguntando sobre a planta, qual era a espécie da planta, por que eu estava com ela e tal. E eu fui ali trocando a energia e trocando conversa com esse rapaz. Ele era um rapaz jovem, assim, devia ter a minha idade. Aí ele contou que sofreu um acidente, que quase morreu, que ficou em coma, me mostrou as cicatrizes que ele tinha. E aí eu falei, nossa, seus pais devem ter passado um perrengue. Aí eu vi assim que os olhos dele... Foi uma experiência bem interessante, né? E aí nessa situação, depois quando eu cheguei no Tietê, eu ia encontrar uns amigos, eles atrasaram, pegaram o trânsito, eu fiquei um tempão esperando eles no ponto de encontro e coloquei a muda no chão. E eu percebia também que as pessoas paravam, ou de longe elas vinham olhando, né? E olhavam a planta. Eu achei muito curioso isso, né? E eu fiquei interessado em saber o que era que a planta estava despertando nas pessoas, né? E aí eu comecei a pensar que, da mesma maneira que ela despertou tantas coisas em mim, ela despertava nas outras pessoas também. Ali eu já pensei, eu quero fazer uma performance com essa planta, né? Quando veio a época das mudas, um monte de muda, eu fiquei meio desesperado, assim, falei, o que eu vou fazer com tanta muda, né? Porque jogar fora estava fora de hipótese, mas eu não queria sair dando aleatoriamente, né? Como se doce mudas. Até pensei em fazer isso, colocar uma placa aqui em casa, mas aí eu senti que talvez algumas pessoas pegariam por pegar e tal. Eu fiquei com aquilo, deixei brotar em mim também, né? O que eu poderia fazer com elas. E a primeira coisa que veio foi de compartilhar essa experiência com outras pessoas, especificamente os sentimentos que eu vivi com essa planta. E eu comecei a presentear muitas pessoas, principalmente amigos especiais, né? Assim, o primeiro presente que eu dei dessa planta não foi nenhuma muda, foi uma foto da flor dela, que me lembrava muito alguém. E aí eu presenteei. Depois eu fui dando mudas para pessoas, amigos especiais que eu gostava muito, e eu percebia que tocava as pessoas de um jeito diferente, né? E eu fiquei muito interessado em acompanhar isso, meio que estudando também, né? Acompanhar o que viria, porque eu já tinha me surpreendido tanto essa planta, o ciclo dela, o que mais ela tinha a me ensinar. Eu fui observando como que era isso quando as pessoas recebiam a muda, a reação delas, como que tocava elas ou se não tocava, e sem julgamento, né? Muitas pessoas, às vezes eu perguntava se elas queriam a muda, porque eu não queria impor, né? Às vezes o presente tem muito isso, a gente dá um presente que a gente gosta, buscava dar a oportunidade da pessoa me dizer não também, se ela não quisesse, né? E também sempre abrir para que, se as pessoas quisessem dar para outra pessoa, não quisesse ficar com a muda, era livre também. Eu fui retocar a minha tatu,
E aí eu senti uma intuição de levar pro tatuador, né? Um cara fortão, todo tatuado. Será que ele gosta de planta? Minha mente pensou, né? Mas aí eu meio que... outra coisa que faz parte de tudo isso é deixar um pouco de lado a racionalidade das coisas, que é a linguagem que a gente está mais acostumado, essa coisa matemática, 1 mais 1 é 2, e tem vários vícios nossos, né? De sempre achar aqui, ficar muito no rótulo. E aí eu falei, vou levar como experimento também, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí, pra minha surpresa, ele gostou tanto da muda, né? Eu retoquei a minha tatuagem e no final eu falei, eu trouxe uma coisa pra você. Aí eu falei, é uma muda e tal, aí levei as fotos, mostrei como que ela ficava, com 7 metros de altura, mas expliquei que pode deixar no vaso e aí ela vai se adaptar onde ela estiver. Se ela ficar no vaso, o tamanho dela fica proporcional ao vaso. E aí ele falou, não, eu e a minha esposa gostamos muito de planta, a gente tem uma área grande, nós vamos plantar ela e acompanhar o crescimento dela. Olha que interessante, né? Então não tem certo ou errado, né? Muitas pessoas até falam, nossa, mas vai delimitar ali para ela não poder crescer o potencial dela. Isso pra mim isso já é uma coisa racional também, né? Porque se eu fosse pensar nisso, eu só vou dar mudas para quem pode plantar. E eu não posso gerenciar isso. Pode ser que eu dê a muda para a pessoa e ela morra. E aí, né? Não tá mais na minha mão. Foi adiante a história e ela não me pertence. Ela nunca nem me pertenceu, para falar a verdade, né? E, assim como muitas mudas, muitos bonsais passaram pelas minhas mãos e morreram também. Então é uma coisa muito maior do que eu sou só um degrau ali que estou passando, eu não posso querer também manipular tanto assim a coisa, né? Então é livre para manter no vaso, eu mantenho algumas no vaso também. E aí surgiu a oportunidade, eu vi um chamado, né, para participar de uma feira de artistas multilinguagens, né? E eu tinha uma semana antes feito o primeiro ensaio fotográfico que eu chamei de Corpo Agave, porque tem a ver com alguns insights que eu tive observando a planta, sentindo como que a seiva passava por ela e a energia, relacionando com os chakras, que são os centros energéticos do nosso próprio corpo, né? Porque também a planta, quando eu comecei a fotografar com ela, eu inconscientemente fui posicionando as plantas nos lugares dos chakras. Depois que eu dei ali vazão ao impulso, aí eu vou pro racional para tentar entender um pouco aquilo e sintetizar, né? E aí eu percebi que geralmente os chakras, para quem não conhece, pode dar um Google aí rapidão, eles são representados pela flor de lótus, né? E a flor de lótus tem esse formato em vórtice. O chakra é um centro energético, um círculo de energia, né? Uma espiral de energia. E a planta também, a agave também tem esse formato, né? E isso, querendo ou não, é um símbolo, uma coisa meio estrela. Perceber aqui como ela tem, olha só, não parece uma flor? Talvez até lembra um pouquinho assim a flor de lótus, né? Então ela é esse vórtice. E aí eu fiz questão de fazer essa relação com o corpo mesmo, com, no caso, o meu corpo, que era o que eu tinha disponível, né? E fazer essa relação das etapas do crescimento da planta com a energia passando pelo corpo. Então eu criei a sequência fotográfica Corpo Agave e em breve está saindo mais uma também. Vai ser o Corpo Agave 2, tá? Tô fazendo ainda e é mais relacionado com essa etapa final, que é a multiplicação, que são essa grande quantidade aí de mudas que veio nessa. Fui tirando várias mudas, né, e fui plantando elas. Essa muda aqui, por exemplo, ela tem um formato meio diferente das outras, que geralmente as folhas delas crescem bastante, ficam compridas. E eu fui percebendo que essa aqui não crescia, não ficava comprida. Até que de repente um belo dia abriu aqui no meio esse bulbo, tá vendo? Ou seja, é uma flor. Isso aqui são flores que vão nascer na muda. Não é incrível? E a florada dela já foi faz tempo. Então tem essas surpresas, né? Tem também os vários tipos de mudas, né? Por exemplo, uma muda muito especial que eu chamo de albina. Aliás, meia albina é essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra perceber. Mas ela é metade verde e metade amarela. Tem algumas mudas que elas são
totalmente amarelas, eu chamo de albinas. Essa aqui, ela é mesclada metade, metade, eu chamo de mista, meia albina, mesclada albina, né? E ainda mais curioso ainda, é que junto à base dela tinha 2 filhotinhos, um verde escuro e um amarelo. O amarelo tá grudado aqui, não vai dar pra mostrar. Mas uma de cada lado, né? Muito interessante. Tem uma goiabeira aqui que começou a dar goiabas. É a primeira árvore frutífera, que é um jardim tão pequeno que a gente tem, mas tô aprendendo tanto. Essa natureza, ela não só dá aquilo que a gente plantou nela, como ela multiplica muito também. Você plantou uma semente, você não vai colher só uma goiaba, né? É muito, que nem a agave, foram muitas mudas, né? Muitas. E todo esse meu trabalho com a planta, tantos trabalhos artísticos, performance e tudo, esse vídeo, é nesse sentido também de... a minha forma também de compartilhar o que ela me trouxe, de multiplicar também o que ela me trouxe, o que nasceu da nossa relação. E tem começo, meio e fim, né? Pelo menos da etapa do ciclo. Ela tinha o ciclo quando ela era só uma planta rasteira, e aí ela tinha os espinhos dela, né? E aí uma vez cortaram os espinhos dela porque machucava, eram espinhos enormes, a gente passava pelo jardim para limpar e se furava, né? Machucava. Então cortaram os espinhos dela e ficou seco, bem feio a ponta das folhas. E um dia eu olhei assim, eu fiquei tão assim, sabe, de ver que eu entendi que o espinho era a defesa dela, né? E deveria ser respeitado, que a natureza dela é ter espinhos, né? Então a gente está tão acostumado a mudar tudo, a querer manipular, e cada planta tem o ciclo. Se você não quer uma planta de espinho, vai buscar outra, mas respeite que aquela é assim. E o ser humano, com a nossa criatividade, a gente acaba querendo mudar tudo as coisas do jeito que elas são. Muda geneticamente as plantas para ela não ter aquilo que a gente considera que é ruim. A gente acha que é ruim naquele campo que alcança a nossa visão, mas a gente não sabe em que implica aquilo, né? Que são sabedorias maiores, que atravessam, não é reta como muitas vezes a nossa compreensão é reta, né? E dura e quadrada. A sabedoria da natureza, ela é em rede, ela se relaciona, são ecossistemas entrelaçados um com o outro, e às vezes a gente mexe numa coisinha aqui e não sabe no que vai alterar lá na frente, e pode ser perigoso, muito perigoso até pra gente mesmo. Esse respeito que foi perdido, temos a oportunidade de recuperar, de reaprender isso, de sentir, não porque tem que fazer, porque é obrigado, né? Mas a gente pode se dar a oportunidade de reaprender essas coisas. Bom, é isso, basicamente algumas coisas. Se você tiver interesse em ter uma muda de agave americana, me manda uma mensagem ou um inbox e a gente combina aí direitinho. Se você tiver interesse em ter alguma dessas peças aqui, foi feita para a Feira dos Artistas, eu tenho algumas ainda, você entra em contato comigo também. Obrigado por assistir, espero que essa experiência germine em você, para você ter as suas próprias experiências também e se surpreender com elas, se surpreender com a reconexão com a natureza. Gratidão! Es tiempo ya es ahora, ábrete corazón y recuerda como el Espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a